Hoje, dia 15 de julho de 2025, a Igreja celebra a terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, com a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Visitarei minhas ovelhas, diz o Senhor, e suscitarei um pastor que as apacentará. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Somos convidados hoje, por meio dos textos bíblicos da liturgia da palavra desta terça-feira, a refletir sobre os sinais que Deus faz na nossa vida. Será que o temos percebido? Se o temos percebido, temos valorizado, que tipo de importância nós damos aos sinais que Deus realiza na nossa vida? Será que eles têm provocado transformações em nós e no nosso meio? Essas são provocações que os textos da liturgia deste dia nos fazem. A primeira leitura do livro do Êxodo relata o nascimento de Moisés e o início de sua missão no mundo, como instrumento de Deus. A mãe de Moisés não pôde ficar com ele por determinação do faraó. Assim sendo, ela o coloca num cesto e depois coloca o cesto sobre as águas de um rio, onde a filha do faraó iria se banhar. A estratégia funcionou, e a filha do faraó recolheu a criança e entregou para que a própria mãe o amamentasse. Assim, a mão de Deus guiou as ações desta mãe, colocando no seu caminho pessoas que iriam cuidar de seu filho. A atitude desta mãe não foi de rejeição do filho, como acontece hoje com certas mães que colocam seus filhos em latas de lixo ou jogam em rios, como vez por outra assistimos nos noticiários da TV. A mãe de Moisés se viu obrigada a agir assim para não ver seu filho morrer nas mãos do faraó, que havia determinado a morte de todas as crianças dos hebreus do sexo masculino. No meio desta situação de morte, Deus aponta um caminho e salva esta criança que mais tarde se tornaria o libertador do povo hebreu das garras do faraó e da escravidão do Egito. Este texto nos ensina a enxergar a mão de Deus até mesmo naquelas situações que aparentemente são trágicas, e Ele sempre vem em socorro da vida, basta confiar. O Evangelho mostra o descontentamento de Jesus porque algumas cidades que viram tantos milagres não se converteram. Foram realizados sinais maravilhosos e as pessoas continuavam do mesmo jeito. Quantas e quantas vezes Deus tem realizado na nossa vida sinais maravilhosos, mas continuamos como se nada acontecesse. Achamos que é obrigação de Deus fazer milagres ou não percebemos que eles são milagres. Já não nos surpreendemos mais com os sinais de Deus. O milagre da vida acontece a cada momento, mas eles passam despercebidos sem nos mover ou nos comover. Jesus se aborrece com a nossa indiferença diante do milagre da vida, como se aborreceu com Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Que a liturgia de hoje nos pede é uma atitude mais sensível diante dos sinais que Deus tem feito no mundo e na nossa vida. Que possamos mudar nosso comportamento para melhor diante desses sinais. A ação de Deus existe para transformar nossa vida e com a vida transformada podemos fazer como Moisés, colocando-nos à disposição de Deus para que Ele nos envie para a missão de promover a vida. Moisés, a criança abandonada e rejeitada, tornou-se a pedra angular na história da salvação do povo hebreu. Deus torna grande todos os pequenos que a Ele confiam suas vidas. Que a nossa confiança em Deus nos torne grandes servidores de nossos irmãos e irmãs. Assim,
Ao buscarmos Deus com humildade no nosso coração, reviverá assim como nos pede o salmo de resposta desta liturgia. Passando por Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus pregou nas sinagogas, fez milagres e prodígios no meio do povo, mas não conseguiu converter o coração de seus habitantes. E nesse seu lamento, ele ensina que o pecado maior que se pode cometer é não acolher a ele e a boa nova que sai de sua boca, pois tudo o que Jesus diz e faz, o faz por força do Espírito Santo de Deus que atua nele. Hoje, após 2000 anos de cristianismo, olhando a acolhida que temos dado à mensagem do Evangelho, podemos constatar que as coisas desde então não se modificaram muito e que não somos em nada diferentes dos contemporâneos de Jesus. O Mestre continua passando por nossas moradas, realizando sinais e prodígios, insiste em nos abençoar na palavra por ele anunciada, nos alimenta com os dons eternos, seu corpo e sangue por nós oferecidos, e mesmo assim continuamos irredutíveis a seu apelo de conversão e vida plena. Resistimos de tal modo à conversão que, por vezes, nem nos damos conta de pôr em prática essa importante exigência cristã. Somos em grande número profundamente católicos e nossas convicções religiosas chegam a ser firmes e inabaláveis. Tão inabaláveis que jamais nos preocupamos em escutar o Evangelho de Jesus Cristo com o coração desarmado e fazer aquilo que ele nos manda fazer. Infelizmente, sentimos-nos demasiadamente seguros, escutamos, mas não ouvimos. Ouvimos, mas não mudamos nosso interior. Criamos uma barreira tão espessa e tão resistente que ela nos abriga de tudo e de todos, até mesmo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São Sebastião, de São Boaventura, de Santa Teresinha do Menino Jesus e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço, a minha bênção, que você tenha um ótimo dia com os cuidados de Deus. Um forte abraço.